Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante cada vez mais, tanto na anatomia quanto para a odontologia no geral. É uma das condições da odontologia que mais cresce ultimamente, que é a DTM, né? Mais especificamente, vamos ter uma aula sobre ATM, articulação temporomandibular. Antes de começar a aula, já aproveita essa situação para a gente explicar, né? A DTM é uma disfunção, né? Um problema na ATM, na articulação. Todo mundo tem ATM, todos nós temos ATM, tá? Nós temos duas, uma direita e uma esquerda, que é a articulação nesta região aqui, né? Como pode ver, essa região aqui da cabeça da mandíbula com o osso temporal, nessa região aqui da fossa temporal, a fossa mandibular e a eminência articular. Essa aqui é a ATM, tá? Todos temos, mas o ideal é não termos DTM, tá? Que é a disfunção, beleza? Só uma diferenciação da nomenclatura, que muita gente diz que está com ATM, né? Mas ATM todo mundo tem. No caso, pode ser que esteja com DTM, beleza? Então vamos começar a aula de ATM, né? Articulação temporomandibular. Primeiramente explicando o que é, né? É uma articulação que conecta o crânio à mandíbula. Ou seja, aqui nós temos o crânio e a conexão do crânio com a mandíbula, com essa estrutura móvel do crânio, é pela ATM, nessa região. Aqui nós vemos o côndilo, que é a cabeça da mandíbula. Temos aqui a região de incisura coronoide, né? De cisura coronoide, processo coronoide, o ramo da mandíbula, e aqui a região propriamente dita, que tem o dísculo, tem os ligamentos, tem o líquido sinovial. Aqui esse côndilo está alojado aqui na fossa mandibular, na eminência articular e o processo retroarticular, tá? Então, como já foi dito, é uma articulação que é formada por tecido conjuntivo frouxo, tá? Por isso que permite esses amplos movimentos de lateralidade, de abertura, de fechamento bucal, de protrusão, porque se fosse rígido não permitiria. Então, é um tecido conjuntivo frouxo, tá? Ela é altamente inervada e irrigada também e tem fibras proprioceptivas, tá? As estruturas ósseas da ATM são revestidas por um tecido conjuntivo denso avascular, ou seja, como pode ver, é um local com muitas estruturas importantes, tá? Estruturas nobres, ligamentos, inserções musculares, veias, artérias, nervos, tá? É uma região altamente irrigada e inervada. É por isso que alterações nesse local podem gerar muita dor, tá? É um local bem sensível do nosso corpo, beleza? Dando sequência, né, esse slide trouxe mais para a questão de saber a importância dessa ATM, né? Fora para realizar os movimentos mandibulares, né, para a gente falar, para a gente abrir a boca, para a gente mastigar e etc. A ATM é muito importante na questão da simetria do corpo, não somente para cabeça e pescoço, mas também para o corpo no total, tá? Porque tem estudos recentes que mostram que pacientes com DTM, ou seja, pacientes que têm alterações nesta articulação, também acarreta a eles desenvolverem ao longo da vida alterações posturais. Por quê? Porque o corpo ele é perfeito, né? A alteração num local vai ter que dissipar a força para outros locais do corpo. E vai dissipar para onde? Para coluna, para pescoço, para dorsal, né? Para cervical, para lombar, para os quadris, para pernas, pés. Vai ser tudo deslocado. A força tem que ser dissipada. Para ser dissipada, vai sobrecarregar uma outra parte do corpo. Então, está associado também essa DTM com alterações posturais do corpo inteiro, não somente da cabeça e pescoço, para ver o nível de importância que tem. Aliás, né, ao longo dos anos, a odontologia foi se distanciando da medicina com essa separação. Mas, recentemente, já percebe-se, em questão de uma década para cá, que está totalmente unida a odontologia com a medicina, né? Ela foi separada num passado longe, mas nós sabemos a real importância de tudo que nós aprendemos na faculdade de odonto com a medicina. Então é uma conexão, né? É uma via de mão dupla, o dentista com o médico, para ver, né, essa importância que tem. Falado disso, vamos falar então do disco articular e dos ligamentos.
tá? O disco articular, ele praticamente divide a ATM em dois compartimentos, o supradiscal, tá? E o infradiscal. O disco ele é formado por tecido conjuntivo denso, para ele poder aguentar essa força que é dissipada na ATM e também para conseguir deslizar o côndilo e realizar os movimentos sem causar danos aos ligamentos, ao osso, né? Sem raspar osso com osso. Então esse disco está ali sempre auxiliando nesses movimentos, tá? Além do disco temos também os ligamentos, são principalmente 4 grupos de ligamentos, estão demonstrados aqui. Temos os ligamentos colaterais, os esfenomandibulares, os temporomandibulares e os estilomandibulares. O nome já diz, né? Os colaterais eles estão lateralmente, ou seja, eles conectam o lado medial com o lateral do disco. Então tem um aqui internamente medialmente e tem um aqui por fora lateralmente. Além dele, nós temos o esfenomandibular, ou seja, ele tem inserção lá no osso esfenoide, nesta região aqui do osso esfenoide, e se insere na língula. Internamente aqui na mandíbula tem um forame. Neste forame da mandíbula tem uma região, uma estrutura, como se fosse uma pontinha, que é chamada de língula. Então ali vai ser a inserção desse ligamento, tá? Para vocês verem que tem muitos ligamentos para justamente ligar, para ancorar todos esses movimentos e poder realizar esses movimentos. Tanto que a função deste ligamento esfenomandibular é limitar os movimentos de protrusão e de abertura da boca. Se não fosse esses ligamentos principalmente, nós iríamos todo dia praticamente lesionar a ATM, porque ia fazer movimentos desnecessários, mais do que é considerado normal, e ia causar uma lesão nesta ATM, iria travar, iria lesionar diversos outros casos. Mas graças a esses ligamentos existe esse limite para realização de movimento. O próximo é o ligamento temporomandibular, ou seja, ele está lateralmente aqui à cápsula articular, prevenindo movimentos laterais ou posteriores. Então, assim, se nós fôssemos realizar um movimento de lateralidade e não tivesse este ligamento, poderíamos colocar a mandíbula totalmente para a direita e para a esquerda, mas aí iria lesionar, iria causar danos. Então, é importante para restringir movimento de lateralidade. E também temos o estilomandibular, tá? O estilo já fala, ó, eles têm inserção, ele tem origem no processo estiloide, lá nessa região aqui do crânio, tá? E ele tem sua inserção no ângulo da mandíbula, nesta região. E ele é importante por permitir a protrusão da mandíbula. Então, os ligamentos têm todas as suas importâncias, cada um com sua função. Bem, nós já falamos no geral de ATM, tá? Seus componentes, sua indicação, as características no geral. Para finalizar, vamos falar de inervação e de vascularização. Começando com a vascularização. Vamos falar então dessa drenagem e vamos falar das artérias e veias mais importantes na região da ATM. Em relação à irrigação arterial, nós temos as artérias auricular profunda, que é um ramo da artéria maxilar, tá? Nós temos a artéria temporal profunda, que é um ramo da carótida externa, e a artéria timpânica, que é um ramo também da maxilar. Então, é uma estrutura tão importante que tem essa tripla irrigação. Tanto a artéria auricular profunda, a artéria temporal profunda e a artéria timpânica. E como drenagem, as principais veias que irão drenar essa região da ATM é a veia temporal superficial e a veia maxilar, tá? Beleza, galera? Essas são as artérias e veias. E por último temos os nervos, né? A inervação da ATM. Como eu já disse, é uma região que tem muitos vasos sanguíneos, tem muitos nervos. Então, é uma estrutura tão importante que ela é inervada principalmente por 3 nervos. Temos o nervo mandibular, que é o principal, né? O nervo mandibular ele é uma ramificação do trigêmeo. O trigêmeo é o 5º par dos nervos cranianos. O trigêmeo tem 3 ramificações, por isso que é trigêmeo. Ele se ramifica em oftálmico, maxilar e mandibular. Ou seja, o mandibular é importante para a ATM. Além dele, nós temos o nervo massetérico e os nervos temporais profundos, tá? Esses 3 nervos são importantes para a região da ATM. Beleza, galera? Então a gente finalizou essa aula. Foi uma aula mais curta, mas uma aula de
explicar para vocês conceitos básicos de anatomia, de inervação, de vascularização da ATM, dessa articulação tão importante, né, para o nosso corpo. Uma das mais importantes do corpo e, sem dúvida, a mais importante da região de cabeça e pescoço. Tá certo? Então foi isso. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Não percam a próxima aula semana que vem. Também vão nas playlists do canal aqui, que tem várias aulas de vários temas de todas as disciplinas. Beleza? Espero que tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.